Por causa do medo de roubos, o número de postos de combustíveis que ficam abertos durante a madrugada caiu muito nos últimos 3 anos. Em São Paulo, por exemplo, somente 2 de cada 10 postos atendem 24 horas. E a insegurança de frentistas e proprietários se espalhou por outros estados do país. O carro de luxo que chega neste posto de Amélia Rodrigues, cidade do interior da Bahia, está cheio de assaltantes. São homens armados com pistolas e fuzil. Os 4 já chegam no posto abordando clientes e funcionários. Os frentistas são obrigados a deitar no chão. Os assaltantes roubam dinheiro e objetos pessoais dos clientes e fogem. O flagrante registrado na semana passada mostra como os postos estão vulneráveis. Uma semana antes, um policial militar foi ferido ao tentar evitar um assalto em um posto de combustíveis em São Carlos, no interior de São Paulo. O policial estava à paisana e parou no estabelecimento para abastecer quando o ladrão o surpreendeu. O PM reagiu ao assalto e foi atingido por 2 golpes de faca. O policial conseguiu atirar no assaltante, que também ficou ferido. Os 2 foram levados para o hospital em estado grave. Não, do jeito que está, você está muito inseguro. Você vê restaurante sendo assaltado, loja sendo assaltada, posto sendo assaltado. A insegurança está muito grande. Na zona leste de São Paulo, há um posto que já foi assaltado quase 80 vezes. Em todos os roubos, uma cena que se repete praticamente igual. Os criminosos chegam, rendem todo mundo e levam o que podem. O gerente deste posto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já viveu uma rotina de terror dessas. Foram 5 assaltos no mesmo ano. Os caras, quando vêm roubar, eles não querem ser bonzinhos, né? Já chegam empurrando, ameaçando, mostrando o revólver, né? Tipo, já sendo agressivo mesmo. Perdi muitos funcionários bons devido a isso. O medo fez muitos frentistas pedirem demissão e os novos que chegaram trabalham com receio de novos assaltos. Você nunca sabe a intenção da pessoa. Eu tenho família para criar, entendeu? Então o meu medo triplica, entendeu? O posto multiplicou as câmeras de segurança para intimidar os criminosos desde a onda de roubos. São 16 ao todo. Outra estratégia é deixar pouco dinheiro nos caixas para desencorajar os ataques dos assaltantes. O funcionário só tem direito a ficar com R$100 de troco, né? Isso falando em questão de dinheiro. O funcionário pegou o dinheiro e já joga no cofre. Esse cofre é blindado. Eu, como gerente, o dono do posto, o funcionário não tem acesso a esse cofre. Só a empresa que faz o transporte de valores. As medidas de segurança podem inibir a ação de criminosos, mas não deixam frentistas e proprietários totalmente seguros. Tanto é que caiu muito o número de postos de combustíveis que atendem 24 horas aqui na capital paulista. Segundo o Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, até 3 anos atrás, aproximadamente 60% dos postos não fechavam. Hoje, esse percentual não passa de 20%. E ainda assim, os que ficam abertos são postos em grandes avenidas. Nos lugares de menor movimento, principalmente em bairros, depois das 10 da noite, o medo venceu a vontade de ter um ganho extra. Hoje, segundo o presidente do Sincopetro, o risco não compensa mais. E como o movimento de clientes também caiu pelo medo de roubos, os donos de postos pensam muito antes de abrir a madrugada toda. O dono do posto tem que saber o quanto ele vende à noite e quanto tem aquele de custo. E hoje está provando que não vale a pena. Entendeu? O posto hoje não tem condição de trabalhar à noite porque o custo é muito alto. Então ele está fechando por causa disso. O próprio presidente do Sincopetro já não tem mais postos abertos 24 horas. Eram 3. Hoje eles ficam no máximo até as 11 da noite. Mas o empresário já pensa em fechar 1 hora antes, mesmo os postos tendo portas blindadas para proteger os cofres. Nem isso é empecilho para os criminosos, como mostram estas imagens de câmeras de segurança. Repare na ousadia dos assaltantes neste roubo a um posto em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Fortemente armados, os criminosos renderam os funcionários e clientes. Dá para ver quando usaram um carro para bater contra a mureta de concreto que cercava o cofre. Sem sucesso, os bandidos roubaram uma caminhonete que passava pela rodovia e finalmente conseguiram tirar o cofre do lugar. Logo depois, frentistas foram obrigados a ajudar o bando a carregar o cofre, que pesa 350 quilos. Em outros estados, a rotina não é diferente. No Rio de Janeiro, um frentista foi baleado durante um assalto. Os criminosos chegaram num carro branco. As imagens mostram que eles passam por clientes e fingem que vão abastecer, mas logo anunciam um assalto. O frentista que está atrás da bomba entrega todo o dinheiro do caixa.
Mesmo assim, leva 2 tiros. Os ladrões fugiram. Em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, o carro de um frentista foi roubado. O veículo branco que aparece na imagem estava com mais de 15 mil reais para depositar no banco. Os bandidos armados levam o veículo e todo o dinheiro. A polícia acredita que os assaltantes tinham informações privilegiadas. Em Minas Gerais, mais um assalto. Carregando uma mochila, o bandido caminha em direção às bombas de gasolina. No caixa, rende o frentista com uma das mãos dentro da bolsa. Em segundos, ele pega o dinheiro e foge. Quando há pouco dinheiro com os frentistas, é comum ver cenas como esta. A funcionária do caixa atende um cliente quando um ladrão de blusa preta entra na loja de conveniência na zona leste de São Paulo. Primeiro ele rouba o dinheiro dos clientes. Na sequência, o comparsa dele entra trazendo um frentista. Não demora muito e o terceiro assaltante chega com mais 2 vítimas. Um deles pega um balde e começa a recolher cigarros, bebidas e o dinheiro do caixa. O assalto dura menos de 3 minutos. Por causa de tantos roubos, os clientes também já não encontram mais tantos caixas eletrônicos nos postos. Olha, o caixa eletrônico se tornou um chamariz para o bandido. E é perigoso demais porque ele tem explosão. Para ter assaltado, ele tem explosão. E se for dentro da loja, destrói a loja. Então o prejuízo do dono do posto é muito grande. Então os donos de postos estão evitando de colocar caixas eletrônicos nas suas lojas de conveniência.